Se alguém mais quer perguntar, eu não sei se eu vou responder. É você. Eu me identifiquei muito com o seu relato porque eu sou do interior e trabalho aqui, então assim, eu estou sempre buscando esse trânsito entre interior e metrópole, já morei aqui, moro lá, estou morando aqui de novo, e estou sempre no contrafluxo também, né? Meu objetivo profissional é sempre esse também. Aí eu tenho um palpite e uma pergunta. Na semana passada a gente estava falando de performance, e o Rodrigo lançou lá um desafio para a gente lá no quadro, né, sobre a questão da literagem, o midiático, passando, né, cruzando com essa questão da performance. E o meu palpite, indo para o metrópole e do interior, é que eu percebi que não é só o fato da gente não ser conhecido no interior, que parece que diz que a gente não é dali. A gente tem uma performance diferente quando está na metrópole também. Sempre que eu volto, eu sofro preconceito dos meus amigos com isso. Eles percebem que eu estou diferente. Eu acho que passa um pouco pelo que você está falando. Não sei se é diferente, mas eu acho que passa um pouco por isso. Esse é o palpite. Tá? Agora a pergunta é a seguinte. Você falou muito relacionado ao afeto, que eu também acredito que seja um dos pontos-chave da pedagogia e do ensino. Né? E quando a gente fala de afeto, a gente cruza certas fronteiras, igual você falou uma aí que é pesadíssimo, que é um aluno de caráter de mãe, né? que são bem delicados, né? Eu queria saber, assim, nesse âmbito da história, com esse afeto potencializado em relação à escola sem partido, você já enfrentou algum problema em relação a isso? Porque quando a gente fala de afeto, a gente vai longe. E isso pode criar certas confusões, né? Na cabeça dos pais, na cabeça dos alunos. Né? Eu não sei se você já passou por isso. Respondendo imediatamente. Deixa eu emendar uma pergunta, porque você pensa assim. A Geraldine, ela é uma professora que teve uma experiência de pós-graduação no próprio história. Se você puder falar um pouquinho. É que eu não quis entrar para não ter correr de responder. Porque eu falei, se eu entrar, eu vou responder. Aí foi por isso que eu... Só para fazer um spoiler aqui, ó, a dissertação de alguém aqui foi escolhida como representante da UF do Prêmio Nacional do Prof. História. E tem alguém que orientou também aqui, não fala para ninguém não. Até por ser essa questão de ser do interior, né, a Ludmila já tinha tratado um pouco isso quando ela levou a primeira escola em São Pedro, né, a militância, a adesão às paralisações e tudo, isso não é algo que acontece muito no interior. É como se fosse uma bolha, né, não chega. E aí quando a gente, por isso que a gente é visto logo, que a gente chega com essa carga toda, com essa bagagem toda. E até por isso, por eles estarem meio que numa bolha, a questão do escola sem partido também é um pouco esvaziada. Ela não tem uma resistência como teria aqui. Eu sei que se eu estivesse atuando aqui na capital, eu teria problemas. Mas como eu estou lá, não. Né? Do mesmo jeito, o afeto vai e volta. Ele vem na mesma medida, ele vai e volta. Eles acabam enxergando como uma extensão, não tem essa divisão, né? É uma extensão. E é uma escola de bairro, então a família se apropria. Minha mãe estudou aqui, meu pai estudou aqui. A escola do município que eu trabalho, ela ainda é uma escola nova, ela tem 17 anos. A escola do estado, ela tem 80 anos, não é centenária ainda, mas está caminhando para isso. Né? Tem uma funcionária que trabalha lá há 42 anos. Então, e aí os professores que estão dando aula lá, os que são da cidade, estudaram lá. Então tem todo esse vínculo. Então não tem essa questão do escola sem partido, né? Da ideologia, isso tudo, do afeto, que de fato extrapola, não se vê presente, e acho que isso é uma especificidade do interior, né? De maioria. É isso mesmo, a gente tem um outro perfil, porque a gente vai levando isso, né? A gente não consegue também tirar essa roupa e, agora eu estou em outro local. A gente vai incorporando, né? Ainda mais depois de 5 anos, a gente começa a ficar meio camaleão ali, hora eu sou, hora eu não sou, né? Mas não desassocia, você vai levando, até porque a gente mantém essa mobilidade, mesmo indo, né? Estando em Saquarema, morando em Saquarema, né? O que eu acho isso também é uma coisa muito engraçada do interior de Saquarema, que eu reparo bastante, a questão deles com a mobilidade, com as distâncias, né? Eles acham tudo muito longe. Dentro do município eles acham tudo muito longe.
da escola que eu trabalho para o centro, que é para a praia, são 6 quilômetros. Tem alunos que não vão à praia. Tem professores que são da cidade, né, o raiz, né, que diz assim, eu vou a Saquarema 2 vezes no ano. São 6 quilômetros e eles acham muito longe. E aí, ainda mais para sair de lá e vir para cá, é uma viagem. Para eles é um evento, né? Porque se ir ao centro, que é a praia, já é algo, né, muito longe, são distâncias, é longe. Como você faz? Mas é muito longe. Mas é longe. E eu falei assim, como é longe, gente? É pertinho, né? Para mim é tudo muito perto. Para eles é tudo muito longe. E aí eu acho que a gente vai com esse pensamento e a gente encurta essas distâncias. Que para eles, né, pelo menos no sensível, né, nas percepções, ainda que, né, em termos, né, de físicos, ainda fiquem distantes. E, assim, uma dificuldade que a gente tem lá é de sair da escola, de levar para fora, né? Estou tentando trazer os meninos para o valor que a gente queria fazer, a pequena arte, mas está uma dificuldade de conseguir. Estou tentando isso desde o ano passado, a gente está ali na batalha. Uma hora consegue, porque eu não vou desistir não, mas é ali na batalha, porque é essa questão. Respondi? Então agora a gente... Bom, Geraldine já é praticamente, eu estava pensando aqui, ela falando, é praticamente conterrânea do Serguei já, né? 5 anos de Saquarema. Tá mal, tá? Tá, né? Então, gente, olha só, eu acho que o Ivanilson foi no alvo certinho ali, né? Quer dizer, a gente tem aqui 3 professoras de história, passando uma tarde aqui maravilhosa, com 3 professoras de história. E talvez o que a gente menos tenha ouvido falar aqui é do refinamento do conhecimento histórico e tal, e muito mais desse sujeito do conhecimento, dos sujeitos do conhecimento, na relação do professor com o aluno. E aí vem, naturalmente, a pesquisa, a questão colocada pelo Ivanilson, que é a questão da pesquisa, não é isso, Ivanilson? Quer dizer, como é que essas professoras de história são, ao mesmo tempo, professoras de história, como é que lidam com o conhecimento, como é que lidam com a pesquisa, como é que isso aparece na trajetória de cada um? É essa a sua pergunta? Então, a gente volta ao princípio, pelo menos uma passada pelas 3 professoras, depois a gente vê se tem mais um tempinho para fazer uma revolta. Tanto faz. Deixa ela primeiro, que você toma um fôlegozinho para falar depois. Difícil o lugar que você me colocou, mas eu vou tentar explicar onde aparece a minha pesquisa. E só para vocês terem uma ideia, o meu mestrado e o meu doutorado foram sobre ditadura e o mestrado foi sobre a Faculdade Nacional de Filosofia, a UFRJ, no começo da década de 60, e como é que isso destrói a Universidade do Brasil depois de constrói a UFRJ com a ditadura, né? Estudantes que foram perseguidos, mas professores também que foram perseguidos, né? Maria de Linhares, Eulália Lobo, como eles viveram essa perseguição na faculdade, que era uma faculdade de licenciatura e é destruída na década de 60. Acaba. A Faculdade Nacional de Filosofia em 68 é destruída, muito perto das 5. No doutorado eu estudo a UF, eu estudei uma documentação que era uma documentação do Serviço Nacional de Informações. O Serviço Nacional de Informações tinha vários braços, né? E aí um dos braços era na universidade, existia uma assessoria que era vinculada ao Serviço Nacional de Informações, investigando subversão nas universidades, e eu estudei o documento da UF. E no caso do liceu, que é a minha maior trajetória, né, 10 anos, eu sempre dei aula para o 2º ano do ensino médio. Mas onde a pesquisa, onde a minha formação acadêmica envolveu a minha prática docente, assim. Eu acho que a principal questão, e quando aparece no CESPEB para mim é muito presente, é de que eu sempre soube, na verdade, de que a escola era um lugar de construção de saberes. Que existiam saberes que só poderiam ser construídos na escola. E aí era uma coisa que ficou muito presente para mim,
muito me contrapor a ideia de que a escola era uma simplificação da universidade, do saber acadêmico, né? Isso sempre foi muito difícil porque, primeiro, a minha criação era, assim, não vou dizer maior, mas ela era muito mais constante na escola do que até na minha produção acadêmica. Então, o que foi mais importante para mim na minha trajetória acadêmica era de que eu entendia que o que eu fazia ali na escola era uma construção de saber coletiva, que não existia ninguém do meu lado escrevendo um artigo sobre como aquele saber era construído, como eu pesquisava, mas como o aluno reagia àquelas questões, assim. Então não tinha ninguém para fazer um artigo ali daquela relação que acontecia naquele momento. Mas eu sabia, e os alunos sabiam também, que aquilo ali era uma construção que a gente entende como um saber escolar, né? Que envolvia e fortalecia o que a gente trabalha, que é a ideia de saber docente. E aí, como é que isso se materializava nas minhas aulas? Se materializava na ideia de que eu parei de dar as minhas aulas fazendo um resumo do livro didático, assim. E não porque eu entendi que o saber acadêmico produzido assim, era mais legítimo e por isso eu precisava levar essa inovação para a escola. Era muito no sentido de que existiam questões que atravessavam, por exemplo, o trabalho com as fontes, ou atravessavam debates historiográficos, conceituais, que eu tinha que trabalhar na escola. Por exemplo, a noção de ruptura e continuidade. Era uma coisa importantíssima para mim. Eu tenho 2 exemplos importantes dessa construção da escolar. Assim, eu tenho uma que foi quando um aluno, ele foi meu aluno no 2º ano, ele estava no 3º ano, e ele foi para o Museu do Amanhã e viu uma exposição sobre o Holocausto. E aí ele veio falar comigo: professora, eu quero fazer uma exposição aqui na escola também. Aí eu falei: pô, Matheus, o que a gente vai fazer sobre o Holocausto? Professora, vamos pesquisar. Não sei se fui eu, fui ele, a gente junto. O fato é que a gente fez uma exposição na escola sobre a perspectiva das crianças no Holocausto. E a gente conseguiu chamar 2 sobreviventes, 2 crianças, na época crianças que saem da Bélgica e vêm para o Brasil perseguidas pelo Holocausto. Perseguidas pelo nazismo, né? E aí a gente consegue fazer um evento gigantesco onde o Matheus e a Emily, 2 alunos, a gente fez as pesquisas juntos sobre estudantes, encontramos sites do Museu de Washington, encontramos as fichas dos estudantes e a gente fez a exposição e depois teve o depoimento dessas 2 sobreviventes, né? Isso demonstra muito o quanto essa ideia de que desnaturaliza-se a história que está sendo narrada pelo livro didático, assim. No sentido de que, por exemplo, uma outra questão que apareceu para mim sobre a independência dos Estados Unidos. Um bimestre antes, os alunos falaram sobre a Revolução Industrial e fizeram um jogo. E nesse jogo estava retratado um trabalhador inglês do século XVIII, naquela conjuntura, como um escravizado africano. Então, né, do sequestro de africanos para a América. Aí gente, onde ele associou, que a gente falou muito de trabalho análogo à escravidão quando a gente fala de Revolução Industrial, onde ele associou que esse escravizado ele seria do continente africano. E aí o que eu pensei? Eu pensei então que eu tinha que pegar um documento, e foi a primeira vez que eu trabalhei com fonte histórica dessa maneira, não ilustrando uma aula. Eu peguei um documento de um livro do Léo Huberman, mostrando a escravidão por dívida de pessoas na América, nas 13 colônias. E primeiro eu entreguei as fontes para eles e pedi que eles interpretassem aquela fonte. E eu tive muitos alunos, muitas turmas, que interpretavam aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas por dívida como pessoas vindas do continente africano, ou seja, associando a escravidão a um determinado povo. É claro que na Idade Moderna os maiores sequestros, a escravidão aparece muito com o sequestro de africanos para a América, assim. Mas por que era uma associação? Por que a gente não podia trabalhar
dissociar o conceito de um povo, entendendo que na Idade Moderna é a maioria desse povo que vai ser escravizado, mas dissociar o conceito, porque eles faziam interpretações tipo, professora, alguém então veio do continente africano, foi para a Holanda, porque a fonte histórica falava de holandeses que vinham para as 13 colônias. E aí, da Holanda, eles vieram para as 13 colônias. Então, eles achavam, de qualquer maneira, que aquelas pessoas que tinham sido escravizadas, que estavam trabalhando na fonte, eram pessoas negras. Então, quando eu trabalhei com eles a ideia de que a escravidão transatlântica não era o único tipo de escravidão, ainda que fosse majoritária, eles ficaram assustados, assim, caraca, e começaram a ficar se sentindo mal. Por que eu associei isso a um povo, assim, entendendo que majoritariamente naquela conjuntura eram escravizados vindo sequestrados do continente africano. Então, eu acho que hoje em dia eu trabalho mais com o recorte cronológico que eu trabalhei na pesquisa, porque a gente está estudando a presença de ex-estudantes na época da ditadura e como a presença de ex-estudantes no liceu, né, e como é que eles viveram isso na ditadura. Então a gente tem feito entrevistas com ex-alunos e os alunos de hoje do liceu estão fazendo entrevista com os ex-alunos. A gente trabalha com fonte e tudo mais daquela época. Agora sim, mas a gente está mais associado ao meu recorte cronológico, né? Mas de tudo isso que eu posso resumir é o que a academia e a minha pesquisa acadêmica me trouxe para a sala de aula, assim. Era de que a sala de aula é um espaço de construção de saber e às vezes existem saberes que só podem sair da escola. Então, acho que foi isso. Bom, eu acho que eu vou muito no gancho da Ludmila, porque a perspectiva também que eu compartilho, né, com relação à questão de ser professor de educação básica, né, de história. Eu acho que é entender que na escola você constrói conhecimento, né, você não está ali como um espaço da reprodução ou de uma simplificação, né, de resumir, né, mas como um espaço de construção e a potência que essa escola tem para construir conhecimento, né. Eu acho que essa é uma questão que atravessa e que me inquieta não só como professora, mas como pesquisadora. Eu acho que aí são as questões que foram traçando tanto o meu percurso como professora, mas como pesquisadora também, essa inquietação, né? A compreensão de que aquele é um espaço com muita potência e eu acho que não é à toa que a gente está sendo tão atacado nesse momento. É justamente essa potência que a escola tem, esse espaço de produção, de construção, de criação. A escola é um espaço muito vivo e isso que ela colocou também é fundamental. A cada turma essas questões se renovam, outras questões emergem, a escola vai se repensando, né? Então não tem nem como a gente pensar que é tudo, né? Porque tem essas questões das experiências dos sujeitos que estão ali, daquele momento que aquilo é construído, né? Então, essas inquietações, elas permearam o tempo todo a minha questão como pesquisadora e como professora, né? E cada vez mais eu acho que a questão de entender a questão discente foi uma questão fundamental para mim. Compreender esses discentes, as experiências deles, como que eles ressignificam isso que é trabalhado na sala de aula, quais são os sentidos que aquilo que é trabalhado na sala de aula assume para eles, né? Porque eu acho que é isso que é a grande questão da história escolar. A história escolar não está ali para formar historiadores, né? Ela está ali para dar um sentido, aquele sentido que vai ser apropriado para aqueles sujeitos, né? Então eu tenho trabalhado já há algum tempo, e assim, professor é criativo, né? A gente vai inventando, vai criando, vai testando, e aí a gente faz de um jeito, e a gente achou que não ficou muito legal, e a gente modifica, a gente faz isso o tempo todo, a gente está o tempo todo se repensando e repensando atividades, e aí a gente... E aí uma coisa que eu tenho começado a fazer, até provocada pelo próprio Estado nesse sentido, dentro desse projeto de educação integral, o Estado, a SEDUC fez no primeiro momento que as escolas piloto tivessem cadernos de campo, os professores tivessem diários de campo, como uma forma de registro que depois seria publicizado, né, na rede, de como está sendo essa experiência dos professores.
Então, num primeiro momento, até por uma questão da política mesmo, eu comecei um exercício de anotar algumas coisas. E aquilo foi tomando um corpo, né? Que hoje é muito interessante a gente fazer esse exercício da gente anotar as nossas aulas, às vezes a gente registrar alguma coisa. É muito interessante revisitar isso, né? Você relembrar aquela atividade, aquelas questões que foram colocadas por aquela turma, porque isso vai justamente nesse movimento que a gente vai fazendo da pesquisa, do olhar, né? Do olhar num outro momento e o olhar naquele momento que você registrou, né? Como que você se repensa e tal. Então esse é um exercício que eu tenho feito, que tem sido muito bacana, né? Até agora para a tese é uma coisa muito bacana revisitar esses cadernos e repensar aquelas questões que são colocadas ali. E também um exercício que eu faço muito com eles é das cartas. A gente trabalha em um determinado contexto, né? Histórico com eles. E aí depois eu peço que eles construam cartas como se eles fossem sujeitos que viveram naquele contexto. E aí é muito interessante as narrativas que eles produzem, assim. E são narrativas muito potentes. Eu acho que aí tem a questão da criação da escola, sabe? Do como ele se apropria daquilo e como muitas vezes ele se narra naquela carta, pensando naquele contexto. Ele vai construindo muitas vezes esse paralelo, essa relação passado-presente. Ele muitas vezes vai ali se apropriando dos conceitos para pensar questões que são suas, na verdade, né? Que são da sua família, que são da sua comunidade. Então, são questões que a gente hoje, mecanismos que hoje eu venho percebendo, e aí eu tenho várias, na tese eu narro muitas situações assim, em que a gente percebe a potência disso. Eu recentemente trabalhei com eles a Revolução Francesa, porque é um conteúdo que aparece. E aí eu sempre sou questionada pelos estudantes quando eu trabalho na Revolução Francesa no segundo ano. Professor, de novo, acredito, vai falar de novo da Revolução Francesa. Os franceses também falam tanto do Brasil assim? É sério, eles também estão estudando o Brasil desse jeito que a gente, com toda vontade, assim. Aí, assim, existe, né? Aí, porque normalmente eles estão acostumados com aquela aula de Revolução Francesa, vem a fase, aí eles falam, não sei o que, o livro vai desse jeito, né? Super cansativo, né? E tal. E aí eu falei assim, não, gente, mas vamos tentar pensar a Revolução Francesa então, de uma outra forma, vamos pensar a questão dos direitos, né? Vamos pensar a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, traçar um paralelo, aí pensar a ideia de liberdade. E aí eu provoquei eles a pensarem a questão da liberdade, né? O que era liberdade? O que era ser livre? E aí foi muito interessante, porque eles chegaram e falaram assim, olha só, eu não vou discutir o que é ser livre para os franceses, porque eu não sei, eu não sou francês. Também não vou falar dos haitianos, porque eu também não sou haitiana. Eu vou falar que é ser livre para mim. E aí, teve um menino da sala que produziu um rap. Mas, gente, é a coisa mais linda. E aí foi o início, na verdade, da minha tese, sabe? Quando aquele menino foi lá pra frente da turma e ele rimou, pensando a liberdade a partir da realidade dele, é aquela questão que a gente percebe, a potência dessa história na sala de aula, sabe? Quando essa história faz um sentido, ela assume um sentido para aquele menino. Eu vou discutir liberdade a partir das minhas questões. O que é ser livre, né? Relacionando aquilo que está ali naquele currículo com as minhas questões. Então, aquilo foi muito marcante, é o início da minha pesquisa, de certa forma, né? Assim como recentemente, discutindo com eles também a questão da democracia, e aí os estagiários estavam na sala, e os estagiários se empolgaram e foram construindo com eles no quadro conceitos de democracia, não sei o que, direito, né? Aí um menino daqui a pouco, muito engraçado, levantou a mão, Marcos Vinícius. Bonito isso? Tô achando super bonito isso que você tá falando, falou pro estagiário. Super bonito. Onde que vive isso, hein? Onde é que isso tá rolando? Aí eu fiquei, sabe aquele momento que tava assim, sacode, né? Aí Marcos, mas como assim? Ele, não, quem tá vivendo isso aí? Muito legal, né? E aí a gente parou pra pensar nisso, né? A questão que ele tá trazendo ali, né? Tá pensando a realidade dele, tá pensando as questões que ele enfrenta e aquele conceito e tá tentando dar um sentido para aquilo. Então eu acho que a minha pesquisa foi muito nesse sentido, sabe? E essa é uma das questões que hoje, como professora e como pesquisadora, me motiva. É compreender qual é o sentido
desse conhecimento na trajetória desses meninos? Qual é o sentido disso na vida dos discentes, sabe? Um pouco isso. Pensando na nossa não neutralidade, né? As minhas opções pela pesquisa sempre passou pensando a história não como essa coisa estática no livro, sempre passou pelas coisas que me significavam. Então, na graduação, eu sou de São Gonçalo, então na graduação, quando eu ouvi falar da revolta da cachaça, eu falei assim, é isso, eu quero estudar a revolta da cachaça e o Salvador Corrêa de Sá, porque foi em São Gonçalo e eu nunca tinha ouvido falar disso na vida. Eu sou de São Gonçalo. E eu queria, porque eu falava assim, não, eu quero falar de coisas, eu quero tratar de coisas que me signifiquem, né, que contem parte da minha história. E aí, na graduação, eu optei por isso. Quando eu saí da graduação, eu falei, vou fazer mestrado, mas eu não tinha uma ideia do que fazer. Aquela coisa assim, é isso, não rolou esse insight. E aí, em 2016, porque essa questão da mudança do currículo, né, da adequação à Lei 10.639, eu vivi e não vivi isso dentro da graduação. Eu vivi porque eu estava aqui quando teve a mudança de currículo, mas ela foi optativa, como eu podia ficar na grade antiga ou passar para a grade nova. Só me falaram assim, você pode ficar na antiga ou na nova. Aí cabeça de estudante, eu quero me formar, se eu passar para a nova vai demorar mais. Vou ficar na antiga. Porque ninguém me falou da lei. Eu fui descobrir a lei depois que eu saí da faculdade. Né? Eu fui descobrir o que eu desperdicei não ter mudado de grade, ou pelo menos puxado as matérias, depois que eu saí da faculdade. E aí eu podia, de fato, ter melhorado a minha bagagem. E aí eu fui correr atrás disso. Aí eu fui fazer uma pós no IFRJ de São Gonçalo, no primeiro semestre de 2016, né, sobre a história da história e cultura da educação, né, afro-brasileira e africana. Aí, super legal, ali eu falei assim, era isso que estava faltando. E aí, pro TCC, eu trabalhei, né, a poesia moçambicana de combate como fonte histórica para tratar isso, porque a gente, né, fica nessa coisa assim, a gente tem que buscar quem fala, né, não é falar por, né, tem que buscar a história ali, né, o lugar de fala. Eu falei assim, como tratar isso, né, num momento de colonização, que a gente tem essa dominação, né, de tudo. E aí eu fui para a poesia para tratar isso, já pensando em como você utilizar isso em fonte na sala de aula, em fonte com os alunos. E aí eu despertei para essa questão das relações étnico-raciais, né? Falei, é isso que eu quero fazer. Então hoje a minha pesquisa, o que me encanta, porque eu sou de me apaixonar, eu não faço nada que eu não me apaixone, né? Deu para perceber. Eu sou de me apaixonar, eu não faço nada que eu não me apaixone. Então eu fico, né, nessa questão do ensino, das relações étnico-raciais e das mulheres negras, né? É nesse tripé. E aí eu trabalhei com a Noêmia de Souza, a poesia era dela, e aí quando cheguei no Prof. História, mas eu não enxergava essa questão, né, que as meninas falaram aqui, a questão da autoria pessoal enquanto professor. Eu não tinha essa dimensão, eu não conseguia vislumbrar isso na minha prática. Eu tinha essa prática, mas eu não dava para ela o devido valor, porque a gente também não é ensinado e instigado a isso, né? É essa coisa de, a gente está reproduzindo, e não é, porque a gente não está só reproduzindo, a gente está pensando ali para cada aluno, para cada turma, para cada semestre, para cada ano, e está sempre atualizando, nunca é a mesma coisa. Até porque a resposta deles é diferente, e com aquela resposta que a gente tem que trabalhar. E aí entra o que o Prof. História faz, né? E aí no Prof. História, quando eu descobri a minha autoria, eu amo o sexto ano. Eu amo o sexto ano, são os amorzinhos da vida, né? Eu amo trabalhar com o sexto ano, e aí eu escolhi, até porque é onde a gente está iniciando, né, recolocando a história, o que é história, por que estudar história, né, as relações históricas, o ofício e tudo mais. Eu escolhi trabalhar com o sexto ano como parte do projeto, né, do Prof. História.
E aí, trabalhar, pensando no Saquarema, é um município majoritariamente negro, o bairro, né, o Rio de Areia, onde ficam as escolas que eu sou lotada, é um bairro negro. Se você olhar a escola, ela é negra, e aí a gente vê que os professores não são porque são de fora, né? A maioria não, mas grande parte dos professores não são porque são de fora, porque quem é da cidade, basicamente, é negro. Mas não tinha essa percepção, né, aquilo. Não enxergava, não se conhecia, né? A Neuza Santos Souza fala, né? O tornar-se negro. Eu também me tornei, porque a gente não é, né? A gente vai sendo embranquecido, a gente fica ali naquele lugar. Eu sou branco, mas eu também não sou, né? Tá ali, você é coloridinho, né? E aí eu percebia, as turmas lá, eu custei a notar isso, que a questão da agressão, do bullying, né? Do racismo, de ficar ofendendo um ao outro, utilizando a questão da cor, não existe, porque tem meio que um padrão. Então eles não se utilizam disso para falar. Mas se você pergunta para o fulano, né, para o aluno, chega assim, fulano é negro? Não. Eu sou. Eles conseguiam se reconhecer. Eu sou negro. Sua família é negra? Não. Porque ele dizer que ele era negro não era um problema. Ele não estava se ofendendo. Mas quando ele dizia que o outro era, ele estava ofendendo o outro. Então ele não dizia que ninguém era negro. E aí eu falei assim, como tratar essas questões com o sexto ano? Né? E pensando justamente nas construções de história, de local, de memória, de valorização da história deles e da família deles, né? A gente comecei justamente por aí. Eu falo a gente porque fui eu e eles. Eles, né, você falou que eles são o seu parceiro. Eles eram meus parceiros, tanto que na defesa, quando eu falava assim, a gente e eles, aí a banca parou e perguntou, eles quem? Os alunos. Porque eles eram os meus parceiros, foi com eles que eu construí, né? E aí a gente começou tratando da história da escola, né? De como aquela escola foi parar ali, por que aquela escola tem aquele nome, depois da história das famílias, né, da onde que as famílias vieram, se sempre estiveram ali, qual era o papel delas na cidade, se vieram de fora, vieram de onde, como é que essas famílias eram compostas, né, e foi tratando tudo, e até então, todo mundo, eles, né, quem se reconhecia, porque nem todos eles também se reconheciam, mas eles eram negros, as famílias eram brancas. E aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa que está, né, não é impossível, mas assim, nesse bloco, tem alguma coisa que está faltando. E aí é uma questão de valorização de imagem e de identidade, né? De autorreconhecimento, de enxergar, de enxergar aquilo como positivo, que é o que você falou, de não atrelar a negritude à escravidão, de ver beleza nisso, de enxergar que isso não é uma negatividade, que você não está ofendendo, você não está atacando. Então, o meu trabalho passou muito por aí. E, né, a partir, né, o título da minha dissertação é Trajetórias da Luta Negra pela Educação, uma inspiração em Lindinha Araújo, que é uma militante, professora, pesquisadora negra maranhense, que ali ainda durante, né, no finalzinho da ditadura, estava lá no Maranhão batendo e levando essas questões para a sociedade, né? Fundou o Centro de Cultura Negra do Maranhão, que aí, né, já estava naquela coisa de Palmares, né, de comemorar o 20 de novembro, né? Foi quando começou. Aí chegou no Maranhão, né, os amigos daqui do eixo Rio-São Paulo levaram isso para o Maranhão e falaram assim, como a gente vai comemorar, né, uma consciência negra, valorizar isso, se os maranhenses não se enxergam enquanto negros? Porque era isso, é a questão de não se enxergar, de não se reconhecer, de não ver, né, de aceitar aquela imagem até por uma... Não é um meio, você não é valorizado a isso, então você acaba fugindo disso para você meio que se blindar. É uma defesa, a gente enxerga que é uma defesa, mas que precisa ser tratada. Então, a partir da ação dela, por isso que é uma inspiração, a partir do trabalho dela, de como ela conduziu, né, me inspirou, me tocou, e aí eu me apaixonei e resolvi fazer isso com esta turma de sexto ano dos meus amorzinhos de Saquarema. Rodrigo, são 5h10, o que a gente faz? Mais 1 hora de aula, tá bom? Mais uma, tá bom? Rodrigo. Não, tem mais uma questão.
participação pessoal, respostas. Ah, tá. Ok. Sim, é isso, né? Eu acho que uma tarde super agradável, agradecer novamente, né, a disponibilidade de vocês de encontrarem um espaço aí na agenda tão corrido de todos nós, né, para compartilhar um pouco dessas trajetórias de formação, de construção de identidade, de experiências. Acredito que para o projeto de trajetórias docentes é muito importante, para o âmbito da nossa discussão, da história, do ensino de história. Eu acho que esse protagonismo da sala de aula, né, dessas construções, dialogam muito com a nossa proposta, né, de eu só tenho mesmo a agradecer a todos. Como é que a gente poderia contar a história do ensino de história se não conhecesse essas histórias aqui, né? Muito bem, obrigado.